A Engie, que talvez alguém aqui é acionista, né? E a ISA-CETEP, a nossa famosa TRPL. A Taesa não pegou nenhum lote. Vão distribuir em dividendos o caixa? Cara... A média histórica. Como é que foi o resultado desse último leilão? Né? Que são as empresas que ganharam. Nós tivemos nesse último leilão 9 lotes. Né? Então você pega ali, o primeiro lote, quem ganhou foi o consórcio que chama Gênesis. Peraí, Jean, tem o Patrick só, desculpa te interromper, o Patrick fala, mas não respondem o que é deságio. Deságio, Patrick, é o desconto que a empresa está querendo ter, que ela está oferecendo. Ou seja, a ANEEL foi lá e falou, eu dou 200 milhões. A empresa X que ganhou falou, tá bom, eu faço por 100. Vamos supor que ela seja ganhadora, o deságio é de 50%. É isso. Aqui, Fabião, fica mais claro nesse gráfico, olha só. Boa. Esse primeiro lote do último leilão, quem ganhou foi um consórcio chamado Gênesis. Então, é a primeira barrinha aqui da esquerda. Né? Olha que interessante. O valor de referência, que era o valor que a ANEEL tinha colocado, ou seja, eu pago uma RAP anual de 514 milhões. A Gênesis foi lá, arrematou o lote por 174 milhões. Então, ela falou assim, ANEEL, não precisa ser 514, não. Eu executo por 174. Isso, então, Patrick, gera um deságio de 68%. A diferença de 514 para 174 é de 66%, que está na linhazinha verde ali. Então, você consegue ver exatamente ali cada um dos lotes, né, dos 9 lotes, e qual foi o deságio. Então, no primeiro a gente teve 66%. No segundo, quem ganhou é Rialma. Tá? O valor de referência era de 709 e ela ganhou por 347, que representa 51%. Depois, CYM, 52% de deságio. Furnas, 45%. A Engie, que talvez alguém aqui é acionista, né? Ela teve um valor de referência de 435, pagou 249, um deságio de 42%, ou seja, foi muito bom em relação aos outros, né? E aí a gente tem Celel, a ISA-CETEP, a nossa famosa TRPL, né? Teve um deságio aí de 41% no lote 7. Depois o Gênesis ganhou de novo, no 8, de 55%. E por último, a TRPL ganhou o nono lote com deságio de 50%. Bom, o que a gente pode observar aqui, na minha opinião, e depois eu vou deixar o Fabião fazer as considerações dele, em relação a esses ganhadores. Conforme a gente viu, a média de deságio, ela parece muito, né, com histórico. Né? A gente tem alguns lotes que tem um deságio maior, outros menores, etc. Mas eu vejo que tipo, a Indy conseguiu comprar bem, a ISA também foi bem. Mas o que chama atenção aqui são os lotes que foram ganhos com grandes deságios. Né? Então você pega, por exemplo, o lote 1, que o consórcio Gênesis ganhou com deságio de 66%. Né? Quando você vê um negócio desse, você pergunta, quem é Gênesis? Quem é o consórcio Gênesis? Quem é Rialma? Né? Então, na minha opinião, como é um setor muito sexy, muito atrativo, com receitas previsíveis, a gente acaba dando margens para aventureiros entrarem no setor. Me desculpa, mas na minha visão é essa, são aventureiros que estão entrando, e a probabilidade de um deságio tão alto se tornar uma inviabilidade técnica de execução de um projeto desse é muito grande. Tá? Eu li algumas estimativas falando, por exemplo, esse lote 1, que a TIR, que é a taxa interna de retorno dele, era negativa, ou seja, era completamente inviável a execução, a entrega disso. Então, eu vejo que é muito provável que nos próximos anos a gente tenha alguns desses lotes com impossibilidade de execução e a probabilidade de players que têm expertise comprarem essas empresas, esses consórcios, esses lotes, que é o que o Fabão falou do brownfield, né, desses já estão em andamento, né, acredito que possa ser algo muito provável. O que você acha, Fabião? Eu acho assim, Jean, a gente não pode. Quer dizer, é uma empresa que assim, a gente não. Ninguém conhece tão a fundo, né, em relação ao setor de transmissão. A gente tem o respeito normal, né? Tomara que consigam entregar. A gente não reza para que nada de ruim aconteça, tomara que eles entreguem. Mas assim, geralmente,
quando uma empresa muito grande que já tá, já assim, já é do setor há muito tempo não ganha um leilão, a gente não fica triste, não. Muito pelo contrário, a gente fica feliz. Quando vira brownfield, eu já vi muitas vezes essas empresas que não deram conta de entregar quererem vender e pagar, na verdade, para a empresa, para uma empresa, sei lá, como uma Taesa, uma TRPL, assumirem essas construções, tá? Isso acontece, né? Então, eu já fui ver um leilão de transmissão de perto, para vocês terem uma ideia, pessoal. Então, tipo, eu já fui no Allianz, eu sou palmeirense, para quem não sabe, eu já fui no Allianz Parque, e quando eu fui em 2016, 2017, se eu não me engano, tava bem parecido com o Allianz Parque. Então tinha uma galera, tinha indiano, japonês, francês, chinês, holandês, tinha até brasileiro lá, que menos tinha, era brasileiro lá, mas conversando com alguns executivos lá, por exemplo, da Taesa ou da TRPL naquela época, eu acho que a pegada, o que eles realmente diziam era exatamente isso. Quando aconteciam deságios dessa magnitude, acima de 60%, 70%, o que eles falavam quero ver entregar agora, né? Agora já ganharam o leilão, já saíram na capa de jornal, vamos ver se eles entregam, né? Então, como eu falei, nada contra essas novas empresas, tem mercado para todo mundo, tal, mas quem está lá operando há várias décadas não são essas empresas novas que algumas dessas empresas que ganharam. Vamos torcer para que entreguem, enfim, tá tudo certo, tá, pessoal? Mas geralmente é isso que acontece. O fato de uma Taesa não ter ganhado nenhum leilão não significa na prática muita coisa. Para mim, significa como acionista que não valia a pena ganhar o leilão com essas taxas de retorno interna, com esses deságios gigantes. Então, ficamos fora, né? E quando a gente fala de você avaliar um controlador e avaliar o histórico desse controlador para ver se você fica de fora ou não, é justamente o fato de você olhar o histórico e ver se historicamente essas empresas fizeram bons negócios, né? Então, você pega o histórico de uma Taesa que, sempre retribuiu muito bem os acionistas através de dividendos, sempre geraram valor, sempre construíram direitinho antes do prazo de entrega e tal. Isso aconteceu de maneira histórica, frequente, de uma maneira certa. Eles têm uma disciplina de capital, de alocação de capital muito forte. Então, se eles não ganharam, eu, como acionista da Taesa, falo, bom, não era para ganhar, não era para ter sido, beleza. Se eu fosse acionista da TRPL, eu falaria a mesma coisa. Ganharam o que era vantajoso ganhar, ótimo, beleza. Da Engie, enfim, de outras empresas. Eu acho que a gente deve encarar desse jeito. É isso, Fabião, eu concordo com você. E só uma última consideração é que eu vi que as pessoas já estão, tem alguns players que já estão questionando o formato desses leilões, justamente por essas empresas que são vistas como aventureiras, está ganhando um deságio muito grande. Então eles já estão sugerindo, parece que tem alguma mudança para vir aí em relação aos leilões que talvez favoreça as empresas que a gente gostaria que ganhasse, claro, com as devidas condições, né? É o que você falou, eu acho que você falou foi perfeito. Né? Tem que fazer sentido. Né? A Taesa, por exemplo, é uma empresa extremamente conservadora, né? Muito mais do que a transmissão. Então é confiar na administração que vão conseguir executar, né? Fazer um bom trabalho. Cara, eu fico, honestamente, eu fico muito tranquilo. Se ganhou, ótimo. Se não ganhou, tá bom também. Eu tô igual a você. Eu confio, independente do cenário que as empresas decidirem aí e tal, eu acho que tá bom. Tem que confiar, né? Não tem jeito. Ser acionista também é confiar. Você falou tudo, Jean. A gente tem que confiar que quem está lá administrando entende muito mais do que qualquer um de nós aqui. Se eles que fizeram a conta estão mergulhados nisso 24 horas por dia, decidiram não pegar nesses deságios, quem somos nós? Não é isso, pessoal? Então, confiança aqui, são contratos de 30 anos, com IGPM, com IPCA te defendendo de inflação e tudo mais. Então, eu acho que esse é o negócio aqui. Vamos responder umas perguntinhas, Jean? Vou pegar uma aqui, ó. O Essential Prime está falando, Taesa não pegou nenhum lote, vão distribuir em dividendos o caixa? Cara, eu acredito que assim, os dividendos da Taesa, eles são muito ligados à IGPM, tá? Tem muita empresa, no caso da Taesa, os maiores lotes lá estão indexados à IGPM. O IGPM caiu bem aí nesses últimos meses, então é capaz que haja, inclusive, uma redução nos dividendos da Taesa
de uma maneira até um pouco pontual, tá? Isso pode acontecer, e é normal que aconteça, inclusive, tá, pessoal? Então, mas isso é algum sinal de que mudou os fundamentos, que a empresa vai mal? Não, longe disso, pessoal. Eu acho que não tem nada disso. Eu acho que a empresa segurou até um pouquinho mais de caixa em função desses leilões aqui, e é possível que talvez eles distribuam alguma coisa em função de não ter fechado nenhum lote, tá? Mas isso é algo a conferir, nada, isso é pura especulação, tá? A não ser o GPM, porque a maioria dos lotes da Taesa são vinculados a GPM, então pode ser que haja uma queda pontual aí em relação aos dividendos. Vai lá, Jean. Tem uma aqui do Patrick Kisperger, sei lá como é que pronuncia. Caramba! Um abraço, Patrick. Tem algum risco em empresas só do setor de eletricidade, né? Olha, risco qualquer setor vai ter, né? A gente tem setores que são mais arriscados do que outros. Então, sei lá, você pega setores de tecnologia, né? A gente pega setor de commodity também, tem uma volatilidade grande. Agora, o eletricidade, se a gente pegar todos os setores da Bolsa, o menos arriscado, sem dúvida, é o setor elétrico. Né? Não quer dizer que não tenha risco, tá, Patrick? Mas é o menos arriscado, sem dúvida nenhuma. Concorda, Fábio? Totalmente, já é o mais previsível, contratos de longuíssimo prazo e setor ainda é um gargalo, né? No Brasil, especialmente. Então, bom, se você consultar a dona Carmen, que para mim é uma das grandes investidoras desse país. Uma feliz investidora. Feliz investidora do setor elétrico. Todo dia 10 ela vem para mim e fala qual ação de energia eu compro hoje. Tá bem feliz, por sinal. O Edinaldo Souza, ele fala assim, pode comprar ação acima do preço teto ou tenho que esperar voltar para baixo do preço teto? Edinaldo, não pode comprar ação acima do preço teto. Não compra ação acima do preço teto. A não ser que, e é um grande a não ser que, você tenha anos e anos de bolsa de valores e saiba analisar como ninguém essa determinada ação, esteja vendo alguma coisa que ninguém viu tal. Aí pode ser uma exceção, tá? Mas eu acho que, via de regra, não compre nada acima de preço teto, tá bom? O preço teto, ele tá lá por um motivo. Tá? Ele tá lá para fazer você não pagar caro, que é a sua melhor defesa na bolsa de valores, tá bom? Então, não faça isso. Vai lá, Jean. E só uma coisinha, tá? O preço teto, ele é o que te traz uma margem de segurança, tá, Edinaldo? Exato. Então, assim, a partir do momento que você toma uma decisão de comprar acima do preço teto, significa que a remuneração que você vai ter em relação ao seu desembolso de capital que você pagou, né, vai ser menor do que 6%. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque preço importa e importa muito. Né? Se você cair nessa falácia que existe por aí de que preço não importa, pode até ser que não importe mesmo se você quiser trabalhar muito. Então, se você quiser trabalhar mais para você receber o mesmo dividendo de uma pessoa que preocupa com preço, você vai ter o dividendo também, mas você tem que trabalhar muito mais para você conseguir recompor, né, aquele valor que estava prevendo. Então, por exemplo, se um cara ele opera que eu falo assim, ele investe sempre certinho, com as regras abaixo do preço teto, né, você vai ter, sei lá, 10 anos, você vai ter a sua independência. Um cara, talvez, que não siga preço teto, mas compra as mesmas empresas que você, né, alguma outra empresa, não respeitando nada, sempre comprar acima do preço teto, talvez o cara vai levar, sei lá, 15, 16, 17 anos. Né? Então, ele vai chegar lá? Provavelmente vai chegar, se for as mesmas empresas. Mas ele vai demorar muito mais, vai ter que trabalhar mais, vai ter que colocar mais dinheiro, vai ter que aportar mais. Né? Então, o preço teto, ele é uma margem de segurança para que você consiga comprar as empresas dentro de um patamar de preço confortável. Né? E tem um outro problema que eu acho que você vai concordar comigo, né, Fabião? A partir do momento que você compra empresas acima do preço teto, né, isso pode te gerar um efeito psicológico, né, porque você compra a empresa cara demais e ela começa a cair, dependendo de como você está na bolsa, há quanto tempo, isso pode ser um baque. Você fala, pô, eu paguei, sei lá, 50, tá 25. Né? Então, assim, é complicado. Então, eu lembro de casos assim, tipo... BB Seguridade. BB Seguridade, eu lembro que a gente comprava, sei lá, 24, 25, que começamos a comprar ali. Cai, eu acho, se não me engano, para 18 e continuamos comprando. Então, assim, não é uma margem muito grande. Mas tem gente que estava comprando, sei lá, 30 e alguma coisa, né? E cai para 18, né? Quase 50%. Aí talvez a pessoa ela pode se sentir mais desconfortável, né? Justamente por não estar olhando o preço.
né? E precisa ter sempre aquela ideia de sócio, porque se caiu, né, a empresa é boa, é uma oportunidade para você comprar mais ações com o mesmo dinheiro, comprar um número maior de ações com o mesmo dinheiro que você investiria, né? Aumentando, então, o seu número de ações em última instância, tá bom? Pega outra aí, Fabião, que eu me perdi aqui, cara. A galera, não tem problema. A galera tá perguntando, tem muita pergunta sobre preço teto, preço médio. Tem a galera perguntando quando que acontece, quando, eu não sei quem perguntou aqui, porque eu me perdi também. O Rafael, ele falou, quando eu aumento meu preço médio? Rafael, belíssima pergunta, tá? Eu acho que assim, tudo depende de quanto tempo você tá na Bolsa de Valores, tá? Eu vou te dar um exemplo prático aqui. Eu demorei cerca de talvez uns 6 anos para aumentar meu preço de Banco do Brasil, que eu sou investidor há muitos anos já, de R$ 20 para 30. Eu demorei muito para aumentar esse meu preço teto. Esse é um preço teto particular que eu tenho. Cada um vai fazer um preço teto particular, mas sempre respeitando os 6% de dividendo. Eu acho que você deve aumentar quando você se sentir seguro o suficiente. E eu acho que você deve sempre se fazer uma pergunta. Se eu comprar uma empresa e ela cair 50%, eu vou querer comprar mais ou vou ficar com medo? Se a resposta 1 for a vencedora e você quiser comprar mais, é um bom negócio. Se for a resposta 2, vou ficar com medo? Então tem coisa errada aí, volta para o jeito Barsi de investir, módulo 4, passeando pelas empresas. Eu acho que essa é a pegada. Vai lá, Jean. Fabião, Marcos Constante, cliente AGF+, cada dia Marcão. mais feliz. Valeu, Marcos. E agora, daqui a pouquinho, a gente está indo para o pregão, né, fechado no AGF+, né, Fabião? Onde a gente vai detalhar um pouquinho mais algumas coisas sobre as empresas e sobre o que a gente está fazendo, né? É isso aí. Mas antes, Jean, vamos dar aquele recado. Olha, o verdadeiro... Eu não gosto de falar aula, porque eu odeio dizer que a gente é professor, porque a gente aprende a cada dia. Para mim, eu sou aluno do mercado todo santo dia. Mas olha que legal, eu acho que vocês tiveram uma... Coloca um jacaré aí, se vocês curtiram esse setor, a explicação sobre o setor de transmissão como um todo, né? Porque acho que foi bem interessante. A gente deu uma mergulhada boa, principalmente para quem não entendia muito sobre o setor. Dá um jacaré aí se vocês gostaram.